Doutor, explica para nós e para o pessoal de casa o que é controlador e o que precisa para poder tratar esses dados pessoais sensíveis. Bom, o controlador é como a gente já havia dito no bloco anterior. O controlador é aquela pessoa, leia-se, pessoa física ou jurídica, Certo. né? Que vai tomar as decisões sobre como aqueles dados vão ser tratados, né? É muito importante, às vezes, a gente não se dá conta que é controlador. Então, às vezes, a pessoa de casa lá está vendo o programa e acha, bom, não preciso me preocupar com a LGPD porque o controlador tem que ser uma empresa de internet ou tem que ser uma empresa de software. E muitas vezes nós nem nos damos conta que nós somos operadores ou que nós somos controladores, né? Por exemplo, quando eu tenho um software na minha empresa, certo? Esse software é terceirizado. Eu estou inserindo lá as informações dos meus clientes naquele software, né? Aquele software vai trabalhar os dados. Esse software, essa empresa por trás desse software, está atuando na posição de operador. E eu sou o controlador. Verdade. Então, eu tenho responsabilidades. Isso que o pessoal tem que ficar atento. Porque eu acho que as grandes empresas, isso é importante, as grandes empresas, elas estão muito cientes dos riscos que estão correndo. Então, a gente vê da parte dos bancos, de cadastro, né, as empresas de redes sociais, as empresas grandes, elas estão muito preocupadas com isso. Enquanto as empresas pequenas e médias, elas talvez não tenham se dado conta da responsabilidade que elas têm, né? Então, elas muitas vezes são, eu não sou controlador, não, eu sou controlador. Eu boto o nome dos meus clientes em softwares de relações com cliente. CRM. Exatamente, CRM. No caso dos advogados, nós temos os softwares de controle de processos. Ali estão as informações pessoais daquelas pessoas, né? Os dados sensíveis, né, que tu perguntou, João, eu preciso do consentimento, tá? E esse consentimento, ele tem que ser ainda mais destacado. Então, eu tenho um consentimento destacado para tratar de dados pessoais. Eu preciso de um consentimento ainda mais destacado, especificamente para os dados pessoais sensíveis. Tá? Nunca esquecendo, e a lei não deixa a gente esquecer disso. Uhum. Ela vai te lembrando a cada momento que eu tenho que ter a finalidade. Para que eu quero saber a cor da pele dessa pessoa? Que diferença faz para mim, para o meu serviço? Né? Porque, para mim, por exemplo, para um advogado, né, atuando numa questão étnica, pode ser importante essa informação. Né? Por exemplo, para uma empresa que lida com creme, com base, maquiagem, produto para o cabelo, né, faz diferença, né, manter esses dados dos clientes considerando o tipo de cabelo, a cor, o tom da pele, etc. Então nós temos aí uma finalidade, né? Um oftalmologista saber a cor dos olhos. Cor dos olhos, exatamente. E como deve ser esse consentimento, doutor? Então, sempre por escrito, né? E a empresa ou o médico, né? Tu acabou de falar, né, João? Ou o médico tem que ter o consentimento por escrito se aquelas informações forem armazenadas, né? Importante também, uma vez findo o tratamento, essas informações têm que ser descartadas, tá? Ou anonimizadas. Daí é um processo tecnológico, né? Vamos dizer que a gente queira guardar dados para fins estatísticos. Quem são os meus clientes? Quais são as doenças? Os dados de saúde, eles são dados sensíveis. Sim. Tá? A gente não falou aqui porque a gente não consegue enumerar tudo, né? Mas os dados de saúde... Então, quais são as doenças mais recorrentes? Quais são as doenças nesse período do ano? Né? Endêmicas, etc. Então, essas informações eu posso guardar anonimizadas. Né? Que é o anonimizado? É eu desvincular as informações daquela pessoa, de uma forma que eu não possa descobrir quem é a partir daquelas informações. Né? Falando assim, grosso modo, seria isso. Então, assim, eu tive tantos clientes
com portadores de tal enfermidade, né? Ou eu tive até essa questão do creme que eu falei. Nós não precisamos ter o nome da pessoa para saber quantos cremes a gente vendeu para tal tipo de cabelo, etc. Né? Então, esses dados, eles sendo anonimizados, eles podem ser guardados, né? Mas depois do tratamento a gente tem que descartar.